Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 11, a participação das mulheres no ministério de Jesus. O texto bíblico básico desta lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 6 e 7, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 ao 3. O meu objetivo ao fazer esse vídeo é reconhecer a relevância da participação feminina no ministério de Jesus e na igreja primitiva, compreendendo como o Senhor chamou e valorizou mulheres em sua obra, apesar do contexto cultural excludente da sua época. E eu diria que falar sobre o papel da mulher na igreja é algo bastante relevante e necessário. Tenhamos esse assunto sempre em pauta ainda nos dias de hoje, porque mesmo considerando que a mulher alcançou um grau de liberdade muito maior do que aquele que as mulheres do tempo de Jesus gozavam, em um contexto histórico no qual as mulheres eram excluídas do ensino formal, da vida religiosa, da vida pública, enfim, Jesus se destacou por incluir, acolher e valorizar a participação das mulheres no seu ministério. É algo que nós não podemos ignorar, é que o trabalho que Jesus realizou, ele contou sempre com a participação de mulheres. Desde o começo do seu ministério, as mulheres sempre estiveram presentes. Ao longo do seu ministério, elas participaram, inclusive mantendo durante muito tempo de seu ministério, e ao final, quando já na etapa final de seu ministério e até na sua crucificação, as mulheres estiveram presentes e presentes de forma muito significativa. E, claro, não podemos esquecer o papel que elas representaram na própria ressurreição de Jesus, sendo as primeiras a visitar o túmulo, sendo as primeiras a constatar a ressurreição. Enfim, tiveram um papel muito relevante no ministério de Jesus, desde o começo até o seu final. E eu diria o seguinte: a presença feminina no ministério de Jesus não foi acidental. Não foi por acaso, ela não aconteceu em momentos específicos, em momentos pontuais, mas eu diria que ela foi essencial. Em todos os aspectos, tanto no apoio financeiro quanto no apoio logístico do trabalho de Jesus, as mulheres sempre estiveram presentes. Elas não só ouviram e seguiram a Jesus, mas também serviram com seus bens, abençoaram sua jornada com amor e dedicação e permaneceram fiéis até mesmo na cruz, no momento mais doloroso do seu ministério. Elas estiveram presentes e, como eu disse, até mesmo no seu sepulcro. O Novo Testamento nos revela com naturalidade surpreendente o envolvimento ativo de mulheres na proclamação do reino e na edificação da igreja. Eu disse surpreendente porque numa época em que a mulher era excluída de tudo, que a mulher era tratada simplesmente como um objeto, e que não tinha nenhum tipo de valor dentro da sociedade, a não ser em casos muito específicos, Jesus tratou aquelas que se envolveram no seu ministério com dignidade e com distinção, dando a elas lugar de honra na participação do seu ministério. Nós podemos perceber que a mulher ela foi relevante desde o começo da implantação do cristianismo, quando Jesus ainda começou chamando seus primeiros discípulos. O Novo Testamento nos revela com naturalidade surpreendente o envolvimento ativo de mulheres na proclamação do reino e na edificação da igreja. Isso tudo se torna ainda mais relevante quando consideramos que o papel da mulher naquela época era um papel secundário e que muitas vezes era desvalorizado. Mas a realidade das mulheres no ministério de Jesus nos desafia hoje a romper com alguns estigmas culturais
e reconhecer que o Espírito Santo não chama apenas homens para fazer a obra de Deus, mas pelo contrário, não há acepção de pessoas, ele trata todos de forma igual, ele dá plenos direitos a todos aqueles que querem fazer a obra de Deus, de realizá-la com o seu apoio, com a sua orientação e com a sua capacitação sobrenatural. Portanto, nós precisamos ver que o papel da mulher hoje na igreja, apesar de muitos preconceitos que ainda existem, é um papel relevante. É um papel que não é um papel secundário, mas é um papel preponderante, é um papel de destaque, é um papel em que a igreja, eu diria, não pode prescindir hoje do ministério das mulheres na sua atuação, tanto eclesiástica quanto social. A mulher sempre tem um papel muito relevante na igreja atualmente. E o que dizer então da atuação das mulheres no ministério de Jesus? Sem dúvida nenhuma, como eu disse, apesar do contexto social em que as mulheres eram frequentemente invisibilizadas, elas eram, aliás, estigmatizadas, inclusive nas narrativas religiosas, o ministério terreno de Jesus, ele destaca pela presença de mulheres tão ativas quanto os homens que o serviam. Eram mulheres que se destacavam pelas práticas que realizavam, pelo cuidado que elas tinham no serviço que prestavam ao Senhor. E elas não só presenciaram milagres e participaram dos ensinamentos, como foram discípulas, eu diria, dedicadas, e mais, muitas dessas mulheres foram financiadoras do ministério de Jesus, como nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulos 8, de 1 a 3, que aliás faz parte do texto desta lição. Diz assim, olha, e aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Então veja que o papel das mulheres não era um papel secundário, era um papel de cuidado, era um papel de zelo, era um papel que proporcionava a Jesus a condição que ele precisava para desempenhar o seu ministério e levar a sua palavra onde ele precisava levá-la. Então, eu quero apenas a seguir destacar a participação das mulheres, como ela foi valorizada de maneira prática e teologicamente significativa. Veja só, as mulheres acompanharam Jesus em suas viagens e o serviam com seus bens, como nós lemos aqui no Evangelho de Lucas. Elas não estavam apenas entre os que ouviam, eram parte do grupo que sustentava, servia e anunciava. Isso mostra que o discipulado feminino foi intencional e foi reconhecido, e não só reconhecido, mas foi valorizado pelo Senhor Jesus. E servir a Deus, servir ao Senhor no seu ministério, era um ato de gratidão que aquelas mulheres demonstravam. Muito mais do que os homens até, elas evidenciaram este zelo, esse cuidado. A presença de mulheres como Maria Madalena, como Joana, revela que o serviço delas brotava de um coração transformado. Foram mulheres que foram alcançadas pela graça, foram mudadas pela misericórdia de Deus e se prontificaram a servir ao Senhor a partir daquela experiência tão profunda que elas tiveram. A gratidão por terem sido libertas e curadas se traduziu a partir dali em doação.
presença e fidelidade. E isso é, sem dúvida nenhuma, uma lição profunda para nós, ainda hoje que estamos séculos e séculos depois desses episódios. Mas eles nos ensinam o valor da gratidão, o valor da prestação de serviço para o reino de Deus, o quanto isso é relevante. E as mulheres estavam, sem dúvida, entre as primeiras a crer em anunciar a ressurreição e a não abandonar o Senhor, mesmo no momento mais doloroso da sua crucificação. A fidelidade e demonstração de afeto mostra que a espiritualidade feminina era e é até hoje profundamente ativa. Aliás, nós temos visto na história da igreja o papel de mulheres que tem sido de destaque e de um destaque maravilhoso, de um destaque muito profundo. Se nós fôssemos falar de mulheres que desempenharam um papel relevante na história da igreja, teríamos que citar muitas mulheres. Mas eu quero chamar a atenção somente para dois aspectos bem quase imperceptíveis, mas significativos. Quando o movimento da Rua Azusa começou, quando o avivamento da Rua Azusa teve início, a primeira pessoa, aliás, a ser impactada pelo batismo com o Espírito Santo, pelo falar em outras línguas, foi uma mulher. E coincidentemente no Brasil também, quando o avivamento chegou na nossa igreja em Belém, quando os irmãos começaram, a primeira pessoa também no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo e a falar em novas línguas foi exatamente uma mulher. E ao longo da nossa história, da história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, talvez pode ser até uma coincidência, mas o número, por exemplo, de mulheres que são profetisas supera em muito, mas em muito, o número de homens que são também profetas. É interessante que sempre que quando vamos nos lembrar de momentos de profecias na igreja, a gente se lembra de quem? A gente se lembra de mulheres. A gente se lembra daquelas pessoas que, de uma forma muito especial, proclamaram a palavra de Deus. Eu mesmo, no começo da minha fé, eu guardo lembranças de profetisas que na igreja eram mulheres de destaque, eram mulheres que serviam a Deus, que glorificavam a Deus. Então, ao longo da história da igreja, principalmente depois da reforma, mulheres passaram a ser protagonistas dentro da igreja. Embora elas nunca tenham tido o privilégio de ocupar posições, eu diria, de destaque no púlpito das nossas igrejas, embora muitas delas hoje preguem, ensinem e façam um trabalho muito especial, um trabalho maravilhoso, elas nunca tiveram, ao longo da história da igreja, um papel tão significativo. Então, eu diria que o relacionamento de Jesus com as mulheres rompeu paradigmas sociais e religiosos. Ele não só permitiu que mulheres se aproximassem, ele as tratou com dignidade, ele ouviu com atenção, ele dialogou, ele tratou de questões muito particulares com as mulheres. Veja, por exemplo, a situação dele com a mulher em Sicar, no poço de Jacó, ele com a mulher cananeia, aquela experiência tão marcante de demonstração de humildade daquela mulher a ponto de ser elogiada por Jesus, e tantos outros casos, irmãos, em que o Senhor Jesus teve relacionamentos e contatos diretos com as mulheres. Foi interessante as lições que ele nos deu de tantas coisas que ele fez e da maneira como ele lidava com o ministério feminino junto dele. Em cada encontro, Jesus restaurava não apenas a saúde física das mulheres, mas também ele cuidava da vida social, ele cuidava da identidade espiritual diante de Deus. Enfim,
vamos observar como isso se manifesta em casos bem expressivos no trabalho de Jesus e no seu ministério. Jesus não só permitiu, mas ele incentivou a presença das mulheres na sua caminhada. Ele, como eu disse, quebrou paradigmas ao dialogar com a mulher samaritana, defender a mulher adúltera e dialogar e elogiar aquela mulher, como eu disse, cananeia. São experiências que nos deixam lições, irmãos, que nós não podemos ignorar, que, aliás, nós precisamos prestar bastante atenção, nós precisamos tomar bastante cuidado. Há alguns exemplos que são muito interessantes. Marta se mostra uma mulher hospitaleira. Note que ela tinha a sua irmã Maria e seu irmão Lázaro, mas ela foi uma mulher prática e comprometida com o cuidado que ela precisava ter no lar. Jesus a ensinou. Diante de uma atitude tão decisiva, tão incisiva como a de Marta, Jesus a ensina a equilibrar a ação dela no lar e a forma que ela deveria lidar com a situação na vida espiritual. São lições que a gente precisa aprender. Maria, por outro lado, a sua irmã, foi uma pessoa que foi agradecida. Maria representa aquela dedicação, aquela devoção, a sensibilidade espiritual. Ela ungiu os pés de Jesus com perfume e, enfim, ela fez algo que antecipou o seu sepultamento. Sua entrega, a sua atitude lhe custou caro. O que ela fez foi de preço alto e revela exatamente a profundidade da sua fé. Nós poderíamos continuar listando mulheres e mulheres que serviram ao Senhor. E o papel das mulheres na igreja primitiva? O que nós podemos dizer? O impacto, eu diria, irmãos, da presença feminina não se limitou ao ministério terreno de Jesus. Após a sua ascensão, as mulheres continuaram participando ativamente da vida na igreja. O livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo nos trazem relatos maravilhosos e lições preciosas de mulheres que foram muito dedicadas à obra do Senhor, que foram mulheres que serviram a Deus com um coração completamente entregue para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo. Então veja que elas abriram as portas de suas casas, elas receberam pessoas para cuidar, elas incentivaram o trabalho missionário, elas contribuíram com o trabalho missionário, elas cuidavam de pessoas que eram necessitadas, enfim, as mulheres de fato faziam um grande trabalho. Elas foram discípulas, líderes de apoio e modelos de fé e prática. E eu queria destacar a seguir 3 mulheres que eu acho que merecem um destaque especial no serviço e na obra de Deus. Primeiro, eu quero destacar Maria, a própria mãe de Jesus. Nós, às vezes, na igreja somos injustos com Maria, porque talvez com medo de imitar os católicos que a idolatram, que a veneram, enfim, que a têm como um ídolo, nós muitas vezes a tratamos como uma pessoa qualquer. E de forma nenhuma nós devemos fazer isso. Embora ela não precise receber adoração, ela não precisa ser idolatrada, ela é uma pessoa que precisa ser reconhecida pela igreja como uma pessoa importante, como uma pessoa que fez um grande trabalho. É interessante até, irmãos, que se nós, por exemplo, homenagearmos uma irmã na igreja, colocando o nome dela em algum lugar, uma sala que tem na igreja, alguma outra situação, se a gente colocar o nome de uma mulher, por exemplo, não tem problema. Mas se você colocar o nome de Maria, pronto,
criou-se um problema de idolatria que não pode ser admitido. É algo que a gente precisa pensar. Por que a gente não pode colocar, por exemplo, o nome de Maria em nada da igreja sem parecer que nós estamos criando um ídolo? Nós precisamos aprender que colocar o nome dela, do mesmo jeito que colocamos o nome de outras mulheres, seria uma forma de honrá-la. Maria, mãe de Jesus, além do seu papel materno, teve uma vida marcada pela oração, pela presença entre os discípulos e pela perseverança. Ela não foi apenas um símbolo de maternidade, mas um símbolo de fé, de coragem, de dedicação, de perseverança e de uma pessoa que serviu com integridade àquele que foi o seu próprio filho. Mas ela reconheceu nele que, além de filho seu, ele era o Filho de Deus. Então Maria desempenhou um papel muito, mas muito relevante e algo que nós precisamos reconhecer e admitir. Ela dá-nos lições impressionantes, ela nos traz muitas lições que poderíamos colocar em prática e com certeza estaríamos melhorando a nossa conduta, o nosso procedimento na obra de Deus. Outra mulher também que eu acho muito interessante é Dorcas. Dorcas, ou Tabita, como também é chamada, era uma mulher que estava sempre pronta para servir. Quando a gente só vai tomar conhecimento daquela mulher, do seu ministério, depois da sua morte. Quando as irmãs que conviviam com ela choravam a sua morte por conta da dedicação que ela tinha. Ela era conhecida por suas boas obras. Quando ela morreu, a comunidade se mobilizou em um lamento tão grande e Pedro, comovido pela situação, ele pediu que o Senhor a ressuscitasse e o Senhor a ressuscitou. O ministério de Dorcas não foi alardeado, não foi proclamado, não teve grandes coisas, mas ele foi silencioso, ele era essencial para a obra de Deus ali naquela situação. Algo muito especial que a gente não pode esquecer. Às vezes, irmãos, nas nossas igrejas tem pessoas que quase não aparecem, mas elas são essenciais para a continuidade, para o êxito da obra de Deus. Disso não podemos esquecer. Outra mulher que também merece destaque no Novo Testamento é Lídia. Além de ser uma mulher com condição financeira privilegiada, ela era uma mulher muito hospitaleira. Ela foi a primeira mulher a se converter na Europa numa pregação de Paulo, em Atos capítulo 16. A sua conversão resultou imediatamente em serviço. Ela abriu a sua casa, acolheu os missionários e se tornou base para a igreja de Filipos. Aliás, a igreja nasceu na sua casa. Uma mulher de negócios, mas também uma mulher que se apresentava para servir. Era hospitaleira, era dedicada, era zelosa, enfim. Foram mulheres, irmãos, que nós não temos como negar de forma nenhuma a participação ativa daquelas mulheres. E se você fosse ler, por exemplo, o capítulo 16 de Romanos, uma lista que Paulo apresenta de diversos irmãos que serviam na igreja com destaque, ali apresenta várias mulheres. Então nós não podemos esquecer de Priscila, nós não podemos esquecer de Lídia, nós não podemos esquecer de Dorcas, nós não podemos esquecer, irmãos, de tantas mulheres que foram colunas na igreja e que sustentaram com suas atividades, com seu labor, com seu zelo, muito da obra de Deus. E hoje, como está a presença feminina na igreja? Eu diria, amados, que o serviço das mulheres no cristianismo contemporâneo é amplo, é vigoroso e é mais do que isso, é vital. Eu percebo, por exemplo, que as mulheres hoje, elas são as que mais oram na igreja. Elas são o maior contingente na igreja. Elas são aquelas que mais
envolvidas estão na obra social da igreja. Então não tem como você negligenciar o trabalho das mulheres na igreja hoje. Aliás, se a igreja não contar, irmãos, com o trabalho de intercessão das mulheres, veja, por exemplo, os círculos de oração, um trabalho tão relevante para a igreja atual. Quem mantém esse trabalho no círculo de oração? São as mulheres. Pouquíssimos homens participam do círculo de oração. Muito poucos. A maioria das pessoas que estão envolvidas na oração todos os dias na igreja são mulheres. As mulheres ocupam, irmãos, lugares de destaque no ensino, nos cuidados que tem para a arrumação da igreja, decoração, cuidados com a igreja e tudo mais que existe. São elas que cuidam, são elas que estão mais presentes. Em quase todas as atividades da igreja, aquelas atividades essenciais, eu diria, o papel da mulher é de destaque. O papel da mulher é relevante. Nós precisamos entender isso e valorizar o trabalho das mulheres, dando a elas a honra que é devida, dando a elas o reconhecimento que é devido pelo trabalho que elas fazem. E a maioria delas, irmãos, fazem o trabalho sem nenhuma intenção de querer ser protagonista, de querer estar na frente, de querer estar aparecendo. O nome delas poucas vezes aparecem em cartazes. O nome dela poucas vezes são citadas nos púlpitos, com raras exceções. A maioria das mulheres que fazem um grande trabalho na obra de Deus nunca foram citadas no púlpito da igreja. Nunca foram ditas ali os seus nomes, nem proclamados os seus atos, os seus feitos. Mas são notáveis o trabalho delas. As mulheres hoje são as maiores intercessoras, irmãos. São pessoas que se dedicam diariamente, consagram diariamente, são mulheres que jejuam, são mulheres que, enfim, fazem o trabalho que nós, os homens, muitas vezes ou não podemos fazer por circunstâncias ou por negligência. Mas elas estão sempre ali, dedicadas e zelosas e fazendo aquilo que precisa ser feito. Veja, na escola bíblica dominical, o número maior de pessoas são de professoras. Veja, por exemplo, nos departamentos mais significativos da igreja, que é o departamento infantil, que é o departamento de adolescentes. Quem mais atua na linha como professoras nesses departamentos? São as mulheres. São elas que são as responsáveis por transmitir os primeiros ensinamentos na igreja para os nossos filhos. São elas que os ensinam as primeiras letras sobre as questões bíblicas. E nós muitas vezes não reconhecemos isso. Então veja que são líderes de discipulado, são líderes de escola bíblica dominical, são professoras na escola bíblica dominical, são líderes de grupos, são missionárias, são organizadoras de ação social. Amados, eu não sei o que a igreja hoje faria, em pleno século XXI, se ela ficasse sem o apoio e sem a atuação das mulheres. E, por outro lado, ainda que não é nem sempre reconhecido, mas é o papel que as esposas dos pastores exercem. Eu não diria nem que com esse modismo que nós estamos vivendo hoje nas igrejas pentecostais, de chamar as esposas de pastores de pastoras. Embora elas não sejam, muitas delas consagradas a pastoras, elas exercem um papel, elas desempenham um papel que é muito relevante. Irmãos, só o cuidado que essas mulheres têm com seus maridos, só o cuidado que essas mulheres têm em tratar as suas famílias, em cuidar de suas famílias, são de impressionar o modo como elas cuidam. Eu diria, irmãos, que as nossas mulheres hoje, elas exercem um papel mais importante na criação dos filhos
do que os próprios maridos. Embora os maridos ainda sejam, a maioria deles, os mantenedores, mas quem cuida da educação, da formação e do cuidado espiritual, quem realiza os cultos domésticos em casa, são as mulheres. Então, é isso que nós precisamos reconhecer. Enquanto muitos púlpitos ainda permanecem majoritariamente masculinos, é nas fileiras do cuidado, da formação espiritual, da ação comunitária, que as mulheres estão brilhando com força silenciosa, porém transformadora. Veja na sua igreja, irmãos, quantas mulheres exercem papel relevante. Veja na sua igreja quantas mulheres atuam de forma dinâmica, fazendo aquilo que nós, os homens, nem sempre podemos fazer. Amados, nós não podemos prescindir do trabalho feminino. Nós não podemos prescindir do trabalho das mulheres. São elas que dia após dia mantêm acesa a chama do culto, da comunhão e da compaixão nos espaços da igreja. São elas as que mais convidam pessoas para vir para os cultos. São elas que são mais dinâmicas em evangelizar, em fazer aquele papel que nós deveríamos fazer. Nos últimos tempos, eu sei, observa também uma ascensão significativa de mulheres em posições de ensino teológico, liderança pastoral e missões transculturais. Algo que nós não podemos de forma nenhuma deixar de lado. E hoje, com a moderna tecnologia, em seminários, canais digitais, movimentos de renovação, redes de discipulado, vozes femininas têm emergido com profundidade bíblica, sensibilidade pastoral e, mais que isso, coragem profética. Eu sei que existe muitas vezes muita coisa que nós podemos até criticar e até condenar, mas eu creio que o trabalho feito pelas mulheres é algo que não tem como você deixar de reconhecer. Ignorar, eu diria, a presença da mulher na obra de Deus seria desonrar não apenas a história da igreja, mas o próprio Senhor, que chamou mulheres para servi-lo desde os primeiros dias, desde o começo do Evangelho. Portanto, nós precisamos fazer isso e fazer isso com muito zelo. Amados, a trajetória das mulheres no ministério de Jesus e na igreja primitiva não foi secundária e nem circunstancial. Elas ocuparam posições de honra, foram discípulas fiéis, evangelistas dedicadas e sustentadoras da obra de Deus. Você não pode ignorar isso de forma nenhuma. O reino de Deus as acolheu com dignidade e propósito, enquanto o mundo antigo as mantinham à margem. Graças a Deus que o cristianismo ele foi a primeira, talvez a mais importante das grandes religiões, a dar dignidade para as mulheres. Embora a maioria das religiões, das grandes religiões, incluindo o islamismo, fala de igualdade feminina, mas quando você vê na prática o que acontece nas grandes religiões, é colocar as mulheres no ostracismo, é tratá-las com inferioridade, é tratá-las com desrespeito, demérito. É o que muitas grandes religiões fazem, embora, na teoria, a maioria delas dizem que as mulheres têm direitos iguais aos dos homens. E Jesus ele restaurou o valor da mulher, não por um discurso moderno de igualdade, mas por uma ética do reino, que reconhece a imagem de Deus em todos, inclusive nas mulheres. Isso nós não podemos ignorar. Em tempos, eu diria, de superficialidade espiritual, em tempos em que a
vida religiosa, a vida cristã, é tratada de somenos importância, as mulheres de fé nos inspiram a um discipulado mais comprometido, a uma vida de maior afetividade na prática da vida cristã e, mais do que isso, a ter uma vida mais transformada. É isso que nós precisamos. Irmãos, e para que esse vídeo não se torne muito longo, eu quero apenas encerrar agora falando sobre algumas aplicações. A primeira delas, valorize as mulheres no serviço da igreja, reconhecendo seus dons ministeriais e contribuições espirituais como essenciais para a edificação do corpo de Cristo. Trate as mulheres com dignidade, com respeito. Valorize a atuação das mulheres. Seja um seguidor ou seguidora fiel de Jesus, como aquelas mulheres foram, acompanhando-o em gratidão, mesmo nos momentos mais difíceis da caminhada cristã. Elas não levaram em conta isso, mas se colocaram prontas para servir e servir com zelo. Terceira, desenvolva um ministério marcado pela generosidade e serviço, como fizeram Marta, Maria, Lídia, Dorcas e tantas outras mulheres que nós poderíamos alistar hoje nas nossas igrejas também. Eu mesmo sou muito grato a muitas irmãs que de forma generosa me ajudaram, orando, aconselhando, orientando. Em muitas etapas da minha vida espiritual, eu tive o apoio incondicional de mulheres que me ajudaram e me ajudaram muito. Entre essas pessoas eu posso destacar a minha esposa, eu posso destacar a minha mãe, e eu posso destacar irmãs da igreja que me carregaram quase nos braços em momentos em que eu tive problemas, em que eu tive crises. E quarto, reflita sobre os preconceitos culturais ainda presentes nas igrejas e busque viver a inclusão e o respeito mútuo ensinados por Jesus. E por fim, ensine às novas gerações o valor do discipulado feminino na Bíblia, mostrando que o reino de Deus é construído com homens e mulheres cheios do Espírito Santo e disponíveis para servir. Que o Senhor te abençoe, que esta lição possa fazer você refletir sobre a importância das irmãs na igreja e tratá-las com mais dignidade, com mais consideração. Que o Senhor te abençoe.